Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento, nós vamos dar continuidade ao projeto de interpretação bíblica e nós vamos analisar uma dissertação de mestrado, dissertação do pastor Sérgio Monteiro. O tema é Na Presença do Eterno. Deus os abençoe e logo mais nós iniciaremos com uma oração. Obrigado, Pai querido, por tudo que nos tem concedido. Perdoa por nossas falhas e pecados, nos purifique, nos fortaleça, livre-nos de todos os males, nos dê a sabedoria necessária para aprender da Tua mensagem. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, então, explicando, foi uma dissertação de mestrado do pastor Sérgio Monteiro, em que ele fala sobre o uso da carne. Ele vai traçar alguns locais, específicos, onde aparece o uso da carne. Ele vai fazer o comentário sobre isso. E aí, ao final, ele faz uma conclusão sobre, dentro de tudo o que ele pegou, qual seria o uso predominante da carne, por exemplo, entre os hebreus, entre o povo que Deus escolheu para seguir aquilo que foi traçado ali na Torá, dado por Deus a Moisés. Então, vamos começar lá. Bom, eu coloquei e enfatizei algumas partes no site clamandonodeserto.com.br, caso você queira acessar, é clamandonodeserto.com.br, e Na Presença do Eterno, dissertação de mestrado do pastor Sérgio Monteiro. Ela tem, se você quiser acessar a dissertação também, ela tem na internet. Foi apresentado no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, Campus Engenheiro Coelho, mestrado em Teologia Bíblica. A carne como alimento nas Escrituras. Eu vou apenas ler algumas partes que eu selecionei, não vou ler a dissertação toda, ela é longa e também existem outras questões, mas vamos ler aqui algumas partes. A primeira delas é o resumo, uma parte do resumo. A Bíblia apresenta um número muito grande de sacrifícios animais, que aparentemente eram comidos pelo doador. A Bíblia também nos apresenta vários exemplos nos quais a carne foi usada como comida, dando a impressão de que ela fazia parte da dieta hebraica comum. Então, veja o que ele fala, dando a impressão de que ela fazia parte da dieta hebraica comum. Então, ele fala, aparentemente eram comidos pelo doador, o sacrifício de animais. Então ele vai falar, ele vai trabalhar com isso para ver se realmente isso corresponde ao que os textos nos seus originais, por exemplo, se nos seus originais, se existem elementos no texto que nos ajudam a chegar a uma outra conclusão. Este trabalho argumenta que a carne não era parte da dieta judaica normal. Então essa dissertação de mestrado do pastor Sérgio Monteiro, ela vem argumentar que a carne não era parte da dieta judaica normal, sendo reservada para ocasiões especiais e que nem todos os sacrifícios eram comidos pelo ofertante. Nem todos os sacrifícios eram comidos pelo ofertante. Então, não era parte da dieta judaica normal, ou seja, ela seria usada vez ou outra, mas não numa dieta comum, na alimentação diária comum. E que mesmo na questão do sacrifício, em que eram oferecidos, nem todos seriam comidos pelo ofertante. Argumento também que alguns personagens como Daniel e João eram essencialmente vegetarianos, ainda que não fossem abstêmios, mas eram essencialmente vegetarianos. Então vamos lá. Introdução ao problema. O regime carne é visto como uma deturpação da alimentação original planejada no Éden. Calvert, 2007. Regime carne é visto como uma deturpação da alimentação original planejada no Éden, ou seja, Deus estabeleceu algo no Éden e depois da queda, ocorreu uma mudança aí em algum ponto entre a queda no Éden e a história humana. Em algum ponto aí houve uma mudança para incluir a alimentação cárnea para os seres humanos. Por outro lado, os críticos dessa posição, as pessoas que criticam a ideia de que a alimentação original planejada no Éden não teria sido essa necessariamente, apontam que nas escrituras não há exemplo de vegetarianos e que, ao contrário, todos os grandes personagens da história bíblica fizeram uso de carne como alimento. Então veja,
A ideia aqui é o seguinte: se não estava evidente, então não existe. Esse é um dos pontos que a gente tem que tomar um certo cuidado. Ah, não está evidente. Não tem uma frase lá, olha, fulano era vegetariano. Então necessariamente ele não era. Ou não era, então não é preciso buscar a alimentação original do Éden. Argumento também que o Antigo Testamento explicitamente, e não poucas vezes, faz referência ao uso da carne como alimento. Então, essas argumentações vêm de Gross e Kaiser. Né? Os proponentes do vegetarianismo respondem, entretanto, que Daniel, no capítulo 1 de seu livro, é identificado como se alimentando apenas de frutas e verduras, Marano 2014, e no Novo Testamento, João Batista é visto também como exemplo de abstenção do uso da carne como alimentação. Isto apresentaria pelo menos evidência de que a alimentação carne não era consenso. Então, ou seja, não havia um consenso da necessidade da alimentação carne, por exemplo. Um outro ponto aqui que eu não grifei, mas de fato, pelos exemplos citados, a implicação é de que em momentos de crise ou de reforma, os proponentes ou principais personagens da reforma adotavam o regime vegetariano. Isso é muito importante, né? Ter isso em mente. Pelos exemplos citados, a implicação é de que em momentos de crise ou de reforma, os proponentes ou principais personagens da reforma adotavam o regime vegetariano, conforme a Armo 2012. Então vamos lá. Para os adventistas do sétimo dia especialmente, é preciso analisar tal questão de maneira mais sólida, uma vez que Ellen White advoga claramente uma posição vegetariana, com o abandono do regime da alimentação carne, sobretudo para o grupo que ela chama de remanescente, ou pelo menos no regime ovo-lacto vegetariano. Então você não abre mão de toda e qualquer alimentação de origem animal. Então, por exemplo, vai comer um ovo, vai comer um pedaço de queijo, vai tomar de repente um iogurte, mas que essencialmente não vai se utilizar da carne. O estudo utiliza o método histórico teológico, uma leitura transversal do texto, considerando sua cronologia, historicidade e canonicidade, abordando em seu contexto histórico e seu significado exegético e teológico. Existem poucos estudos aprofundados sobre a comida no contexto bíblico. Menor ainda é o número de estudos exegéticos sobre o consumo da carne, ou seja, que vai lá e analisa aprofundadamente o consumo da carne, os textos, etc. Schwartz, não sei exatamente, está primariamente preocupado em construir um caminho escriturístico que justifique a adoção de uma dieta puramente vegetariana. Seu argumento é impactante. O autor adentra as fontes judaicas de forma cirúrgica, demonstrando que mesmo na permissão há restrição, ou seja, mesmo quando Deus permite o consumo da carne, ele permite com restrições, não é todo tipo de carne que ele permite. Por outro lado, uma falha de Schwartz são as lacunas do seu exame do consumo da carne dentro do contexto hebraico-bíblico e judaico-rabínico, ou seja, ele é um estudioso que deixa de usar elementos importantes dentro da Bíblia. Por isso, eu tenho defendido constantemente, não só eu, obviamente, isso é a defesa de todo aquele que diz acreditar na Bíblia, deveria ser, né? Eu creio que se você fala que acredita na Bíblia, todo e qualquer pensador extra-bíblico, qualquer que seja, se você é um testemunho de Jeová, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, e ela trabalha para ajudar a entender a Bíblia, a autoridade final é da Bíblia, é o texto bíblico que você vai ter que analisar se está de acordo. Paulo, o Adventista acredita que Ellen White é um auxiliar para o entendimento da Bíblia. Então, qual é a autoridade final? O texto bíblico. Então, tem que ir ao texto bíblico e analisar o texto bíblico e sempre sujeitar a ideia ao texto bíblico. Então, o que Ellen White fala é sujeito ao texto bíblico. O que a Sociedade Torre de Vigia fala, tem que sujeitar ao texto bíblico para interpretar conforme o texto bíblico. Não é? A Bíblia não se sujeita a Ellen White, a Bíblia não se sujeita à Sociedade Torre de Vigia, a Bíblia não se sujeita a esses pensadores, a Bíblia não se sujeita a mim. Todos nós, nos sujeitamos, todas as instituições, todos os escritores, inclusive Ellen White, se sujeitam ao escrito bíblico. Então, a autoridade bíblica é o texto bíblico ao final. Então, se o texto bíblico não aponta para aquilo que a pessoa está falando, se não há como interpretar pelo texto bíblico,
Então não tem como. Então por isso ele fala, uma falha de Schwartz é não examinar principalmente com o texto hebraico bíblico, né? Judaico-rabínico é um auxiliar também, mas principalmente com o texto hebraico bíblico é de suma importância, você tem que analisar o texto, né? O estudo de Douglas busca apresentar o racional por trás da regra de pureza da Bíblia hebraica. Seu objetivo primário não é a alimentação em si, mas as regras de puro e imundo, em todos os aspectos da religião judaica. Kaiser analisa as regras do uso da carne em alguns passos da Bíblia hebraica e conclui que Deus destarta os sacrifícios que poderiam dar uma impressão diferente, é exemplarmente vegetariano. Então vamos lá. Primeiro ponto, regras alimentares. As escrituras raramente apresentam regras alimentares, mas apresentam. Raramente, mas apresentam. Biblicamente, o homem não é completamente livre quanto à alimentação. Pelo menos para quem entende que a Bíblia é um conjunto de livros inspirados, vai ver que o ser humano não é completamente livre quanto à alimentação. Existem aqueles que entendem que a igreja só precisa se sujeitar ao que está de Atos para frente, ou seja, nem o que Jesus ensinou dos evangelhos seria válido. Outros que ensinam que Jesus teria abolido qualquer necessidade de preocupação com relação à alimentação. Outros fazem pior ainda, e interpretam Paulo como estando acima de todos os outros escritores da Bíblia. Tudo tem que se sujeitar ao que Paulo escreveu, quando na realidade Paulo é que tem que se sujeitar aos outros escritores, e não o contrário, né? E principalmente a Jesus, porque Jesus é o mestre. Então o que Jesus falou está acima. E o Jesus falou baseado no Antigo Testamento. Tudo que Jesus falou, ele falou conforme o Antigo Testamento. Então nós temos que ir lá no Antigo Testamento e ver o texto para ver como interpretar o texto, para saber exatamente o que Jesus falou, como interpretar o que Jesus falou. Então, quando nós temos em mente a Bíblia como um conjunto, nós percebemos que o homem não é completamente livre quanto à alimentação e quanto a uma série de outras coisas, né? De fato, já no próprio relato da criação, o texto impõe limitações. Eis que dou a vocês toda a verdura que está na terra que produza semente. Toda a verdura que está na terra que produza semente. Toda árvore cujo fruto produz para que seja... cujo fruto produz semente. Então, toda verdura que produza semente, toda árvore cujo fruto produz semente para seu alimento, para teu alimento. Então, não é toda e qualquer verdura ou fruto, mas apenas aquelas que produzam semente. A frase hebraica é uma expressão idiomática, indicando que toda a terra proveria o alimento para o ser humano. Tudo que se move pela sua vida vos será para alimento. Assim como a erva verde vos dei tudo. Certamente a carne com sua vida, seu sangue não comereis. Isso já está no contexto de Gênesis 9. Então, veja, lá é no contexto original, contexto inicial da criação. Antes do pecado, inclusive, Deus estabelece a carne, o alimento, a dieta vegetariana, tanto para os seres humanos quanto para os animais, né? Lá ela diz, e a todo animal, né? Então, a alimentação seria basicamente, não incluiria a carne, ou seja, não seria necessário matar o animal para se alimentar, né? Bastaria comer a alimentação vegetal que havia ali. Já depois do dilúvio, aí nós temos essa nova medida aqui em Gênesis 9, né? Segundo o texto do verso 3, as restrições alimentares originais deixam de existir. Há uma repetição do termo verduras, não mais qualificado pelas palavras que produzam semente. A erva não é acompanhada pelo qualificativo. O verso 4 determina que nada do qual a vida ainda esteja pode ser comido. O padrão de liberdade alimentar restrita. Então veja que lá entre o Gênesis, entre o início do caso, né, no livro de Gênesis, entre a criação perfeita de Deus e um momento posterior ao dilúvio, a carne é liberada para alimento. Então, ou seja, a carne não faria parte do contexto original da alimentação humana. Em Levítico 7, 22 a 27, Deus proíbe o consumo de animais que não tenham sido corretamente abatidos. Se acrescenta a proibição do uso alimentar da gordura do animal. Então, em Levítico, Deus proíbe o consumo de alguns animais pelo fato de não ter sido corretamente abatidos, quaisquer que fossem, até mesmo os puros. Acrescenta a proibição do uso alimentar da gordura animal. Então, se proíbe o uso de gordura.
O contexto dessa proibição são os sacrifícios pela expiação da culpa, oferta pacífica e oferta de ação de graças. Sangue, gordura e suas entranhas não poderiam ser comidos. Mesmo os animais puros oferecidos em sacrifício e dos quais o sacerdote participava, não podiam ser completamente consumidos. Levítico 11 e 14 contém a mais completa lista de regras alimentares do Pentateuco e de toda a Bíblia. Levítico 11 e Deuteronômio 14 contém a mais completa lista de regras alimentares do Pentateuco e toda a Bíblia. Você pode ler aí na tua casa, né? Como a dissertação é grande, então eu vou me limitar apenas a citar aqui o texto, aí você pode ler na sua casa. Os dois são tratados juntos e as conclusões quanto a Levítico se aplicam a Deuteronômio. O foco do texto não é legislar sobre qual tipo de alimento poderia ser utilizado pelo ser humano, mas apresentar regras restritivas sobre um tipo específico de alimento, a carne animal. Então, se você olhar lá em Levítico e Deuteronômio, você vai ver que a prioridade ali é especificar quais tipos de carne poderiam ser utilizadas, né? Determinados animais, então a questão das unhas fendidas, o animal remoer, ruminar, peixes com escamas e barbatanas, e assim sucessivamente. E ali dá a característica, exemplifica alguns animais que não poderiam ser comidos, mas fala, ó, esses aqui são exemplos, todos que têm essa característica não podem. Ali, a ideia é disponibilizar uma lista indicativa de características dos animais que poderiam servir como alimento e daqueles que não poderiam. Aparentemente, a principal preocupação do texto é limitar antes que liberar. Então, a principal preocupação do texto seria limitar o uso da carne. E não simplesmente dizer assim, agora pode comer carne, mas a ideia teria sido de limitar, usar, vai se permitir o uso, mas com restrições. O primeiro termo é reservado para a categoria dos animais terrestres, enquanto o segundo para os animais aquáticos. Existe um termo em hebraico que é de um ambiente cultico, ou seja, de um culto, né? Com o sentido de impureza cerimonial. A expressão encontrada em Levítico 11 denota sempre um tipo de impureza que não pode ser revogada pelo homem. Então, a ideia é de uma impureza que não poderia ser substituída. Ou seja, se isso é impuro, isso não pode ser utilizado em hipótese alguma. O termo utilizado para descrever aves, peixes, insetos e seres rastejantes expressa uma impureza de um tipo diferente. É a ideia de algo detestável, cuja presença causa repulsa, uma vez que afeta o relacionamento com a própria divindade. Mesmo o animal limpo passa a ser considerado imundo se houver morrido por si mesmo. O significado das regras alimentares do Levítico e, consequentemente, Deuteronômio é bastante discutido. Já se propôs que estão relacionados com uma preocupação divina com a saúde do povo, conforme Nico, ou que elas estão relacionadas com a separação do povo do contexto sacrificial das nações vizinhas, que utilizavam muitos desses animais como sacrifício. Algumas nuances do texto nos fornecem ideias que permitem sugerir que o significado está na santidade de Deus e seu povo. Aqui, no caso, eu tenho uma ligeira divergência com relação a essa posição do Sérgio. Eu concordo com o Nico que, sim, é para a saúde, porque nem todos os alimentos lá, nem todos os animais lá eram para o culto, era para ser sacrificados no culto. Então, evidentemente, por mais que o povo não soubesse exatamente delimitar em termos de saúde, se Deus determina que tais e tais alimentos, se ele já determina, se ele já entende que a ideia é limitar o consumo da carne, a preocupação evidente é com a saúde. Porque toda a Torá, a preocupação é com a santidade, né? Tudo que Deus nos dá é para se preocupar com a nossa santidade. Então, tudo que está na Bíblia já subentende que é para a nossa santidade, para nos santificarmos. Então, a questão é santificar de que modo? Apenas no aspecto de sacrifício, de diferenciar o sacrifício pagão? Não, porque nem todos os animais lá eram sacrificados. Então, a ideia ali, e ele dá características físicas dos animais, demonstrando que a ideia ali seria uma preocupação com a saúde efetivamente, né? E não só com o aspecto de sacrifício. Alguns dos animais considerados puros e aptos para o alimento, dentre os quadrúpedes, são os mesmos que deveriam ser utilizados no serviço do templo. Alguns sim, outros não, não é? Nem todos os animais que serviriam como alimentos poderiam ser sacrificados. Essa distinção é importante. E é essa distinção que fortalece o argumento de Nico,
que a preocupação divina seria sim com a saúde, né? Não só, seria com a santidade através da saúde, por meio da saúde. Os animais que poderiam servir como alimentos partilham de algumas características que são intimamente ligadas a seu ambiente natural. A antropóloga social Mary Douglas descortinou na edição de 1966 de seu Purity and Danger um modelo que explica de forma bastante satisfatória o racional das características dos animais puros e impuros. Então segundo ela, os animais são classificados em decorrência de sua habilidade de se locomover naturalmente no ambiente em que vivem. Então, ou seja, ela encontra uma explicação em relação à capacidade do animal segundo o ambiente que ele vive. Animais que possuem características não próprias ao seu ambiente não podem servir como alimento. Então, essa é a ideia que Mary Douglas coloca, né? Que seria a relação a o animal não tem característica própria ao seu ambiente, então ele não pode ser comido. O que fortalece a ideia de um aspecto de saúde. Wenham, né? Eu creio que seja Wenham, né? Diz o seguinte: o racional é que a alimentação alimentar está relacionada com o nível de proximidade com a divindade e a santidade que advém desta relação e que ela também pressupõe. Nesse ponto, eu já acho que ficou um tanto vago, né? Nível de proximidade com a divindade, assim, porque todas as normas bíblicas têm a ver com aumentar a nossa proximidade em termos de santidade com a divindade, né? As regras quanto à impureza ocupam um espaço muito maior do que as regras de pureza. Então, Deus se preocupa muito mais em mostrar aquilo que nos deixa impuro do que as regras de pureza necessariamente. Isso parece indicar o desejo divino de apresentar o ato de se alimentar de animais como contrário à ordem natural. Então, ou seja, a preocupação de Deus em mostrar tantas coisas impuras reforça a ideia de que Deus assim como no caso da carta de Desquite, que Jesus fala, olha, por causa da dureza dos vossos corações foi permitido, mas no princípio não era assim. A ideia da carne parece ter o mesmo padrão, ou seja, o consumo da carne seria algo contrário à ordem natural e que Deus teria permitido, mas que não é o regime original. Então, o ideal seria procurarmos fazer o possível para nos aproximarmos do regime original. Antes de seguirmos analisando as regras sacrificais, precisamos discutir brevemente Deuteronômio 12, 15 a 21, que libera o consumo de carne por parte dos israelitas, aparentemente de forma totalmente restrita, contrariando o que os textos analisados até aqui indicam. Primeiro, o texto repete 3 vezes que a carne era desejada pelo israelita, como um desejo ardente por algo. Outro texto que o verbo aparece é Deuteronômio 5, 21, descrevendo a proibição daquele desejo pela mulher do próximo. Os comentaristas rabínicos posteriores viam nesse texto uma demonstração do desejo não consagrado do ser humano, e o chamavam de bazar tavá, ou carne da luxúria. A repetição de que poderiam comer conforme o desejo indicava que Deus não considerava a carne como alimento essencial da dieta. Então veja, a ideia de que eles poderiam comer conforme o desejo da alma seria mais um indicativo, segundo a análise do original, que o irmão Sérgio Monteiro coloca, o pastor Sérgio Monteiro, de que isso seria mais um indicativo de que Deus não considerava a carne como um alimento essencial da dieta. Tanto não considerava essencial que tudo nos leva a crer que o texto do início do Gênesis deve ser interpretado da forma como está lá realmente, que a carne não foi a alimentação original de Deus, e mesmo depois do pecado, a ideia de Deus não seria que a carne como elemento essencial, ainda que pudesse ser utilizado. As ações divinas na provisão dos alimentos para o povo, tanto de fato no deserto quanto nas promessas para Canaã, não incluíam carne. As ações divinas na provisão dos alimentos para o povo, tanto de fato no deserto como nas promessas para Canaã, não incluíam carne. No deserto, Deus enviou o maná, que sustentaria o povo por toda a peregrinação. E de Canaã ele prometia que haveria frutas, cevada, vinho, trigo, azeitonas e que naquela terra eles comeriam pão até se fartarem. Não há nenhuma promessa de carne em abundância. Por isso, Deuteronômio 12 representa um ato descritivo de Deus e não normativo. O que ele quer dizer é o seguinte: Deuteronômio 12, Deus está escrevendo o seguinte: olha, aqui vai ser
permitido que você faça isso, mas não era uma norma que Deus estaria estabelecendo ali. Ah, você deve fazer isso, não. Deus estaria apenas descrevendo, olha, nesse momento você vai poder comer aí segundo sua vontade, mas não seria uma regra, ou seja, não seria a vontade de Deus. Não seria algo que Deus queira que o ser humano faça como um hábito. Ele reconhece o desejo não santificado do seu povo e permita que assim vivam. O livro de Levítico descreve os vários tipos de sacrifício e o manuseio de seus alimentos. Para cada ato individual correspondia um sacrifício. O primeiro tipo de sacrifício é a oferta queimada, dividida em 3 categorias distintas: animais grandes, menores e aves. A oferta dos quadrúpedes são manipulados da mesma maneira, apenas o local do sacrifício é diferente. No caso das aves, o ritual é simplificado, mas em linhas gerais também não é muito diferente. Agora, no que diz respeito ao uso da carne, nenhum dos animais seria utilizado como alimento. Então, nas ofertas queimadas de Levítico 1, 3 a 17, capítulo 1, versos 3 a 17, ele diz que no que diz respeito ao uso da carne, nenhum dos animais seria utilizado como alimento. A carne não era cozida, nem assada, nem disponibilizada para os sacerdotes ou compartilhada com o ofertante. Todo animal deveria ser consumido pelo fogo. Sacrifício de paz. A maior parte deveria ser consumida pelo ofertante diante do Eterno, e uma parte seria dedicada ao sacerdote. O que deveria ser feito com o restante do animal não é declarado. Temos na oferta pacífica a primeira referência ao sacrifício como alimento. Oferta pacífica, a primeira referência da carne como alimento. Seu uso, entretanto, não está relacionado com as necessidades de subsistência. Não é a necessidade vital do homem, mas a festividade. Ou seja, a ideia é associar o consumo da carne com a festividade de ação de graças pela comunhão, e não como algo a ser comido constantemente. Usado nas Escrituras para denotar geralmente prosperidade e alegria, uma oferta de paz era um tributo voluntário de gratidão. Levítico 19 demonstra o caráter comunitário e festivo do sacrifício de paz, ao declarar que a carne da oferta deveria ser comida por 2 dias e ao terceiro dia totalmente queimada. Então veja, comia-se por 2 dias, ao terceiro dia era totalmente queimado. Então a ideia não era incutir no povo uma alimentação cárnea constante. Na legislação do sacrifício de Levítico 1 a 7, a oferta era essencialmente pertencente ao leigo para ser usada em uma refeição festiva. Menções posteriores na literatura histórica e nos profetas mostram que a carne do sacrifício era utilizada em refeições nas quais participavam convidados. Há também menções a situações não festivas, mas nas quais um grupo de pessoas ofereceu ofertas pacíficas, em momentos de angústia ou desespero. Restrições para o uso da carne desse sacrifício: não deve ser consumida após 2 dias. Oferta pelo pecado. Os pecados com os quais esse sacrifício lida são apenas aqueles por ignorância dos mandamentos. Então, essa oferta pelo pecado eram pelos pecados cometidos por ignorância. Aqueles que a pessoa efetivamente não tinha o conhecimento daquilo, até porque o acesso às informações não era tão amplo quanto hoje, né? As ofertas pela culpa descrevem não o ato em si, mas a punição que dele advém. A disposição para que a carne do sacrifício fosse consumida ou não dependia apenas do destino do sangue desse sacrifício. A regra é resumida em Levítico 6,30, segundo o qual não se poderá comer nenhuma carne de ofertas cujo sangue é levado para a tenda da congregação. Então, se o sangue era levado pela tenda da congregação, a carne dessa oferta pelo pecado não poderia ser comida. Ocasiões especiais: voto do nazireado. Oferta de consagração. No voto de nazireado, o único ponto é o seguinte: as ofertas, dependiam explicitamente do sucesso do voto ou não. Então, basicamente, é isso que a gente precisa, né? Oferta de consagração. No que tange a carne, é também apenas no terceiro sacrifício que os sacerdotes a consomem. Os 2 sacrifícios anteriores são completamente queimados. Então, veja, não é uma constante também o uso dessa carne, ou seja, só era comida no terceiro dia, a carne da oferta da consagração. Além das restrições comuns, o Senhor acrescentou outra restrição, relacionada ao local em que deveria ser comida, nas portas da tenda da congregação.
restringiu o tempo para consumo, ou seja, no mesmo dia da consagração, e o que sobrasse deveria ser queimado. Shabat e lua nova. Uma vez que o termo é utilizado também para descrever o sacrifício sabático, as regras de manipulação do sacrifício devem ser as mesmas dos holocaustos diários de Levítico, que é aquela lá que nós lemos, ou seja, que seria já um uso restritivo da carne. O sacrifício não deveria ser comido, mas totalmente queimado na presença do Eterno. Para a lua nova, embora o número de animais fosse aumentado, o conjunto das ofertas é referido pelo singular, indicando que todo o ritual deveria seguir a oferta queimada, que seria o quê? Proibição do consumo da carne, ou seja, o animal todo deveria ser queimado, ou seja, não seriam consumidos. Então, Shabat e lua nova, a ideia é de que todo o animal seria queimado e não consumido. Páscoa. Deus instruiu os israelitas a sacrificarem um cordeiro de um ano, que deveria ser compartilhado com a família, e em caso de ser pequeno, com os vizinhos. A Páscoa não é, em Êxodo, um sacrifício a ser feito em um altar ou no santuário, mas uma refeição a ser compartilhado no seio da família, ou no máximo com seu vizinho. O cordeiro deveria ser sacrificado e consumido de maneira ritual e de acordo com regras estritas. Não deveria ser cozido ou consumido cru, mas assado. Deveria ser assado inteiro, indicando que ele deveria também ser trazido inteiro à mesa onde seria servido. O cordeiro deveria ser calculado baseado estritamente no número de componentes e na capacidade de consumo de cada um. Então também não seria um uso irrestrito da carne, seria um uso num momento muito específico e de forma calculada também, ou seja, não seria um uso irrestrito e nem exagerado, nada disso, né? É possível identificar as ofertas complementares ao período da Páscoa, durante a festa dos pães não levedados, como holocaustos, e aplicarmos os mesmos princípios para a manipulação daqueles sacrifícios. As prescrições quanto ao consumo da carne são específicas quanto à forma de seu cozimento e ao local que deveria ser consumida. Ela deveria ser cozida. Não é preciso ver aqui uma contradição com a ordem de comer a Páscoa, visto que o termo pode significar tanto cozido quanto assado. Ou seja, basicamente é um consumo restrito, de uma forma bastante específica, em um momento bastante específico também, que é o da Páscoa, né? Ou seja, ele está gradativamente mostrando que não era um consumo contínuo, rotineiro o uso da carne. É interessante que nem Êxodo 12 nem Deuteronômio 16 fazem menção a holocaustos ou sacrifícios nos dias da festa. É possível concluir que o bode tampouco era compartilhado com o povo, mas deveria ser queimado completamente. Primícias e semanas. Não há qualquer menção a sacrifícios especiais nas primícias ou semanas. Fala de um holocausto no primeiro dia das primícias. Tanto em Levítico quanto em Números, o conjunto de ofertas é chamado de holocausto, ou seja, são manipulados à maneira do holocausto, totalmente consumido pelo fogo. Então a ideia, ele fala que na festa das primícias e das semanas, a ideia é de que também o animal não fosse consumido, ou seja, ele era totalmente queimado. Além dos holocaustos, deveriam ser oferecidos um bode como oferta pelo pecado e um cordeiro como oferta pacífica. No primeiro caso, a carne não deveria ser comida. E é sempre um sacrifício a ser consumido diante do Eterno. A participação do povo era indireta e por representação. Dia das trombetas, ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte, que mesmo nesse aspecto aqui do consumo, como a participação do povo era indireta, então possivelmente eles não comessem todos ali, né? Dia das trombetas. Os sacrifícios desta festa, que se agregavam aos da lua nova e diários, eram completamente pertencentes ao Eterno, então, ou seja, não havia consumo de carne também. Dia da expiação, conhecido como sábado do sábado, dos animais sacrificados, nenhuma parte pertencia aos sacerdotes. A carne era manipulada de acordo com as instruções para ofertas pelo pecado, pertencendo completamente ao Eterno. Então, ele está mostrando aqui que existe um padrão. A maioria das vezes, a carne sequer era consumida nem mesmo pelo sacerdote. Tabernáculos. Nenhum dos animais sacrificados naqueles dias era compartilhado com a comunidade, pertencendo todos ao Eterno, devendo ser manipulados de acordo com as instruções dos tipos específicos de sacrifício. Literatura judaica. Joséfo indica os essênios como pitagóricos. A partir dessa identificação e das práticas dietéticas,
Os estudiosos mais antigos entendiam que os essênios praticavam o vegetarianismo. Essa ideia, contudo, foi posta de lado a partir das descobertas do Mar Morto e do conhecido documento de Damasco, proveniente da Genizá do Cairo em 1867, em que aparentemente eles faziam, a carne fazia parte das refeições comunais. O autor da carta informa que essa carne, junto com a gordura, deveria ser consumida no mesmo dia. Ou seja, mesmo nesse aspecto, também não era um consumo comum o uso de carne. Fragmento 7 da mesma carne proíbe que se coma a carne de um animal que esteja ainda na barriga da mãe, ou que seja imperfeito. Das águas apenas o peixe, desde que seu sangue seja completamente derramado. Os gafanhotos, desde que assados ou cozidos em água, ainda vivos, poderiam ser consumidos. A razão parece estar na restrição do uso da carne como alimento pela comunidade. Então ele fala assim que mesmo nas comunidades que comiam algum tipo de alimento carne, era um uso bastante restrito, né? Como no caso, alguns peixes, gafanhotos e assim sucessivamente. Se é verdade que esse depósito de ossos indica que animais ainda eram consumidos, a quantidade de ossos indica que poucos animais foram utilizados. Então, assim, eles consumiam muito pouco. Isso concorda com a ideia geral de que essa comunidade fazia uso esporádico de carne de animais, geralmente refeições comunais. Ou seja, ali quando eles se reuniam, né? Literatura rabínica. Regras sacrificais. É importante notar que, em consonância com as regras, não há menção alguma ao consumo da carne no ritual descrito no Talmud. Uma interessante questão é se a falta de validade do sacrifício torna o comer a carne do sacrifício um ato inválido. Ou seja, se a pessoa ali fosse oferecer um sacrifício e fosse notada uma irregularidade, se a carne poderia ser comida ainda assim. Se o sacerdote tivesse a intenção de comer a carne fora do tempo determinado pela Torá, esse sacrifício era inválido e sua carne imprópria. A carne do sacrifício era proibida para os não sacerdotes, de acordo com a legislação talmúdica. Outra regra importante, os sacrifícios mistos. A Mishnah determina que a carne deveria ser comida de acordo com a regra mais estrita, exceto quando o sacrifício mais estrito fosse uma oferta queimada ou pelo pecado, em que, no caso, todos deveriam ser queimados. Então, veja, as regras são sempre muito restritas com relação ao consumo da carne, em uma quantidade sempre pequena, nada grandioso, nada... Os sacerdotes poderiam comer a oferta preparada de 3 formas diferentes: assada, fervida ou cozida. A carne do sacrifício poderia ser consumida apenas após o sangue haver sido corretamente espargido na base do altar e as bênçãos haverem sido pronunciadas de forma correta. A disponibilidade da carne sacrificial para o alimento estava intimamente ligada com a validade do ato sacrificial. Regras alimentares. O ato de comer carne era enxergado como um ato de júbilo e alegria, mas que demandava aproximação com a divindade e deveria ser feito de acordo com regras estritas. A carne não poderia ser desperdiçada, uma vez que representava uma concessão por parte de Deus, pois significava o fim da vida de um animal para proporcionar vida ao ser humano. Então eles entendiam que havia um significado muito importante para que Deus permitisse de alguma forma que eles comessem carne, matasse um animal matasse um outro ser para garantir que eles permanecessem vivos. Prática bíblia do uso da carne. Era patriarcal. Abraão, para o alimento, ele preparava pães e um novilho, tenro e bom, que é consumido por todos que ali estavam. A construção do verso hebraico acentua a escolha do melhor por parte de Abraão. Na grande maioria desses textos, o novilho é utilizado em cerimônias de dedicação. Os textos são, dentre outros, além de Gênesis 18, Ezequiel 43, 45, 2 Crônicas 13, ele fala: na grande maioria desses textos, o novilho é utilizado em cerimônias de dedicação, inauguração ou consagração do templo ou dos sacerdotes. Isso pode indicar que a cena descrita no capítulo 18 de Gênesis está apresentando a consagração de Abraão e Sara para a aliança que fora feita. Ou seja, ele está mostrando que, seguindo o padrão lá dos hebreus, que a ideia do consumo de carne aqui não era que constantemente eles comessem carne, mas que em momentos específicos eles comessem a carne. Isaac. Há elementos que nos permitem entender que a carne era utilizada de forma mais contínua. No caso de Isaac, a ideia é de que a carne fosse utilizada mais vezes.
A bênção que Isaac daria a seu filho é feita em troca de uma comida saborosa, preparada com carne de caça trazida por Esaú. Seu sentido básico não está de forma alguma ligado à alimentação carne. De fato, a raiz possui um espectro não tão amplo de significados, que está limitado à noção de sabor, gosto, julgamento ou discernimento. Então, a expressão utilizada para descrever a comida que Isaac desejava é encontrada apenas na narrativa atual, ainda que o verbo relacionado seja comum nas escrituras. Seu sentido básico não está de forma alguma ligado à alimentação carne, que é o sentido comum do guisado, né? Possui um espectro não tão amplo de significados, que está limitado à noção de sabor, gosto e, por extensão, julgamento ou discernimento. Então ele fala que mesmo aqui há um questionamento quanto à questão da carne, né? É preciso cuidado, entretanto, para não se pensar que a carne, o alimento, exerce aqui algum papel místico, obrigando aquele que recebe a partilhar uma bênção. A carne cumpre o papel importante de suprir o desejo de Isaac e proporcionar bem-estar e alegria antes da morte. É esse sentimento de alegria pelo esforço do filho em prover aquilo que ele amava. O texto não permite essa conclusão, de que o alimento carne havia se tornado comum. Então, muita gente acha que por causa disso o uso da carne era comum. O texto não permite concluir que, mesmo na época de Isaac, comer carne fosse algo comum. Visto que o próprio Isaac se espanta do rápido retorno de Esaú, quando Jacó rapidamente se apresenta com o guisado. Indicava, obviamente, que a carne da caça não estava sempre e facilmente disponível, ou seja, não era algo comum que eles comessem continuamente. Não é menos significativo que o próprio Isaac está disposto a ignorar o claro pronunciamento divino da primazia de Jacó em troca de um guisado de carne. Então ele está dizendo assim, esse texto é mais descritivo do que prescritivo. Ele revela simplesmente o desejo de Isaac. Ele não está dizendo que Deus permitiria o uso constante da carne. Esaú e Jacó. Não há dúvida de que Esaú abatia animais de caça para o consumo. Não é possível determinar a partir do texto a frequência da caça. Ou seja, o fato de Esaú ser um caçador não significa que ele comesse carne frequentemente, toda hora. Mas a descrição do jovem indica que era algo comum. Era algo comum ele se utilizar da caça, mas não dá a ideia de que ele necessariamente comesse, que a família comesse constantemente, ainda que ele viesse a comer, né? Não obstante, no episódio da venda da primogenitura, não é a caça de Esaú que é compartilhada entre eles, mas o guisado que Jacó havia cozido. Esse guisado é um termo que aparece apenas 6 vezes na Bíblia hebraica e não possui relação alguma com a carne. Então olha que interessante, ele comia a carne, mas o que chamou a atenção dele, o que aguçou o seu apetite, foi o guisado de Jacó, que de modo algum tem relação com carne. De fato, segundo a Reis 4, o conteúdo são ervas trazidas do campo. Igualmente, no texto de Gênesis, o ingrediente principal é a lentilha e não a carne. Então veja, ainda que fosse comum ele fazer a caça, não é? Aqui a ideia é que o guisado de Jacó não tivesse nada relacionado à carne, mas sim a vegetais. No capítulo 31, Jacó fala com Labão que ele jamais havia comido dos carneiros do seu rebanho. E em nenhuma delas a referência de comida se refere à carne animal. Dificilmente a referência do verso 18 indica que Jacó não havia comido carne em nenhum momento, ou seja, não quer dizer que nunca Jacó comesse carne. Jacó afirma aqui que não fez uso sequer de seu direito determinado pelo costume. Então, assim, Jacó não teria comido carne constantemente, ainda que ele tivesse o direito de fazer isso. José. No ciclo de José encontramos apenas uma referência ao consumo da carne, quando ele recebe seus irmãos. A fome é descrita como falta de trigo. A fome, dentre os irmãos de José e seu pai, é descrita como falta de trigo ou colheita, ou de pão. Os irmãos, veja só, a fome é descrita como falta de trigo, colheita ou pão. Os irmãos descem ao Egito para comprar sacos de trigo. Nos capítulos 46 e 47, encontramos várias referências ao gado de Jacó e seus filhos. E o gado é entregue, veja só, além do gado dos próprios egípcios, que é entregue ao faraó em troca de mantimento. O que não faria sentido se o consumo de carne fosse constante entre eles. Ou seja, eles entendiam que o trigo
saciaria melhor as suas necessidades e era mais comum eles se utilizarem do que da própria carne. Olha só, não deixa de ser estranho que nações sofram de fome gravíssima, conforme capítulo 43, verso 1 de Gênesis, enquanto possuem gado, os quais poderiam abater e consumir, exceto que esse não fosse um costume dietético. Ou seja, Gênesis 43 reforçaria a ideia de que a carne não era um alimento constante que eles comessem. E por isso eles passavam necessidade, eles não tinham o hábito de comer carne constantemente. Então a carne para eles não era vista como algo a se alimentar, para saciar suas necessidades constantemente. Sendo os animais utilizados para leite, ocasiões especiais e sacrifícios. Era mosaica no Egito. Podemos afirmar que a carne era utilizada como alimento nesse período, em vista da queixa dos israelitas. Então veja, em função da queixa dos israelitas, e não porque Deus instituísse isso para eles quando eles saíram do Egito. No deserto, ocorre que o povo havia levado gado consigo, tornando a queixa estranha à primeira vista, que seria a falta de carne. Deus responde à queixa do povo, prometendo o envio de pão do céu, mas não faz menção à carne, que é encontrada apenas na boca de Moisés no verso 8. Somente após a promessa de Moisés que Deus referendo o envio de codornizes. E não há referência à continuidade dessa provisão, ou seja, não está dizendo ali que Deus continuaria mandando codornizes constantemente. Efetivamente, todo o livro do Êxodo, em todo o Levítico, não há menção às codornizes. Então veja que, ao contrário do maná, que era algo constante, as codornizes não foram, ou seja, não era desejo de Deus fazer com que o povo se alimentasse constantemente de carne. Interessante que mesmo possuindo gado, cordeiros, outros animais, eles não eram tidos como propriedade do israelita, sobre o qual pudesse dispor como alimento. Por isso ele fala da questão aqui de a maioria dos sacrifícios serem queimados, né? Essa referência nos permitia inferir que as panelas de carne seriam panelas de peixe? É provável que sim. Então, mesmo entre as carnes que eles comiam, que na realidade eles teriam peixe à vontade, não necessariamente carne vermelha. Aqui ele fala da questão da carne sendo consumida lá no momento de apostasia, com o bezerro de ouro, associada à apostasia. Apostasia em Baal Peor. Não há dúvidas de que a referência a comer nesse verso está no contexto de participação de refeições rituais. Estabelecimento na terra. A menção a essas ofertas na comemoração do assentamento em Canaã, que são as ofertas pacíficas, no qual o ofertante participava da carne do animal em geral, das festividades. Era dos juízes, homens de Gaal. A referência é uma refeição sacrificial. Então, ele está falando, todo momento aqui está ligado a eventos de culto e não ao hábito constante de comer carne. Guerra contra Benjamim. Era precisamente o tempo do sacrifício, quando então se aproximavam de Deus, primeiro oferecendo o holocausto. Eucana e Ana. Há aqui a menção clara de uma refeição comunal, que eles faziam em comum, como parte do sacrifício oferecido. A carne aqui era utilizada por Eucana para demonstrar sua predileção por Ana, em detrimento a Penina e seus filhos. Os filhos de Eli. A carne foi um dos principais motivos da queda dos filhos de Eli. Seu apetite foi a causa de sua ruína, pois esse era a causa de seu desprezo pela oferta do Eterno. Eles não respeitavam a ordem ritual. A unção de Saul. O sacrifício era dividido e compartilhado entre todos, principalmente entre os convidados. Aqui o alimento está em função da festividade. Então ele está falando, olha, todos os momentos que nós vemos carne na Bíblia, ela está ligada a um ritual, a um evento de reunião e não ao hábito de comer constantemente. Batalha de Micmas. Saul exige de seu exército um voto de não comer pão, até que os filisteus houvessem sido destruídos. Continuada a batalha, as tropas estão de tal forma exaustas e famintas, que ao final do dia, quando o voto de Saul não mais vigia, elas tomam do espólio dos filisteus e dos animais e comem, com o sangue. Os soldados não respeitaram as regras primitivas de não comer carne com sangue. A fome causada pela batalha e o voto impensado de Saul fez com que o povo desobedecesse completamente à vontade de Deus. Ou seja, ele está mostrando aqui, olha, isso também não é um indicativo que permita o consumo da carne. Mesmo quando Saul buscava reparar o erro, não há menção ao holocausto, mas apenas o ato correto de abater o animal e comê-lo. Não deixa de ser interessante que Deus ofereceu mel, mas os homens preferiram a carne, e por isso pecaram contra o Eterno. Olha só que interessante. Não deixa de ser interessante que Deus ofereceu mel, mas os homens preferiram a carne, e por isso pecaram contra o Eterno.
a pitonisa de Endor. Saul e seus servos são fortalecidos por uma refeição preparada pela médium, contendo bezerro, cevada e pães ázimos. Logo após o episódio, Saul morre na batalha contra os filisteus. Davi. A primeira referência explícita ao uso alimentar da carne é em 1 Samuel 25. Era um momento de consagração e alegria, sacrifício. Na sucessão de Davi, Adonias sacrifica bois e outros animais para comemorar junto aos capitães. A carne, no contexto, indica a celebração e é usada para demonstrar status. Salomão. Na dedicação do templo, sacrifícios pacíficos, feito durante a semana da festa. Todos os sacrifícios serviram também como alimento durante a festa que durou toda aquela semana. Salomão os agrega à festividade, expandindo o seu significado para o povo, que agora festeja não apenas o perdão do Yom Kippur, a saída do Egito, mas também o estabelecimento definitivo. O próprio Salomão, em Provérbios 23:20, apresenta o provérbio segundo o qual o homem deveria ser equilibrado em sua alimentação. Não te embebedes com vinho, e a carne para ti seja sem valor, ou como o Targum traduz, não seja como os que se embriagam com vinho e são intemperantes com a carne. Olha que interessante, Provérbios 23:20, né? Um provérbio segundo o qual o homem deveria ser equilibrado na sua alimentação, né? Que só para você ver, uma das traduções seria: não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Reino dividido. No período da monarquia dividida, né, Elias é alimentado por corvos. Aí existe uma discussão de que se a tradução seria efetivamente corvos ou se seriam árabes, visto que o corvo estaria um ser que era imundo e não faria sentido o corvo levar alimento a Elias, e que possivelmente a tradução mais adequada aí não fosse corvos, mas, né, a questão para nós aí nós estamos falando da alimentação de carne, né? Trazem-lhe carne e pão. Quando ele chama Eliseu para ser seu discípulo, Eliseu toma a junta de bois, mata e oferece uma refeição ao povo. Esse provavelmente se refere à sua parentela, que participa de um rito sacrificial, cuja ideia é romper com a vida antiga. O verbo utilizado geralmente possui uma conotação de persuadir para o mal, no caso de Acabe aqui, quando ele oferece uma festa diante de Josafá e seu povo com muitas ovelhas e boi. A ideia aqui é de mostrar que essa persuasão é para o mal, para que Josafá agisse de maneira errada. Então, isso também não serve como um exemplo de que o povo de Deus tivesse o hábito de comer carne. Durante esse período de 7 dias, durante os quais a Páscoa e pães ázimos eram celebrados, os levitas comeram das ofertas apresentadas como sacrifício. É interessante que os textos mosaicos que normativam as festas da Páscoa e pães ázimos não mencionam essas ofertas pacíficas. E elas devem ter sido temporais ou um evento único pelo qual se ratificava a disposição do povo em renovar a aliança. Então, segundo a Crônicas 30:22, teria sido lá no capítulo 30, teria sido uma exceção feita pelo povo, mas que na festa inicial dada por Deus da Páscoa e do pães ázimos, esse uso da carne dessa forma não foi prescrito por Deus. Então, seria mais uma descrição. Olha, nesse momento eles abriram uma exceção aqui, mas não era a regra. Não era aquilo que Deus estabeleceu. Talvez a mescla da apostasia nacional com uma expansão do costume de comer carne seja importante para explicar o evento. Quando Ben-Hadad cerca Samaria até o tempo que há grande fome, ocorre um dos episódios mais perturbadores, né? De duas mulheres que combinam comer a carne dos próprios filhos. Então veja que ele está deixando evidente aqui que a degradação do povo, né, é tão grande que chegou a esse ponto. Amós acusa os ricos de se refestelarem. Eles não são acusados de consumir carne de animais limpos, mas dos animais que deveriam ser oferecidos em sacrifício. A apostasia também envolvia também a não consagração a Deus dos animais abatidos. Através de Isaías, expõe a motivação mundana e temporal que habitava o coração daqueles que imolavam animais. O comer com o intuito apenas de comer. Jeremias. Ambos estavam sendo oferecidos animais, né, com o único propósito de alimentar o ofertante e suprir seus desejos.
No caso dos tempos do cativeiro babilônico, encontramos poucas referências ao consumo da carne, exceto no contexto dos sacrifícios. Então esse é o ponto, né? Ou seja, mais uma vez a carne sendo consumida no contexto dos sacrifícios. Ezequiel afirma apenas que ele jamais comeu carne de forma incorreta. Ele quer chamar a atenção para o fato de que ele, como sacerdote, era mais restrito dos observadores das leis dietéticas da Bíblia. Ele nos apresenta um quadro no qual o consumo da carne era parte integrante da apostasia do povo. Daniel, a evidência de que a alimentação ali, né, era composta principalmente de vegetais, ocasionalmente carne. Veja só, o texto hebraico descreve a comida como um termo encontrado apenas no livro de Daniel. O termo é aparentemente emprestado do antigo persa patibaga, e por sua vez deve se remontar tal, cujo significado é porção de comida, sem determinar entretanto qual a composição. Há evidências de que era composta principalmente de vegetais, ocasionalmente carne, que eram oferecidos aos ídolos de Babilônia. Então veja, mesmo nas ofertas aos ídolos de Babilônia, ocasionalmente se utilizava a carne, ou seja, é mais um indicativo de que a carne não era necessariamente algo comido constantemente. A ocasionalidade do uso da carne precisa ser lembrada ao identificarmos a razão da recusa de Daniel em participar dos alimentos de Babilônia. É preciso lembrar que Daniel não apenas se negou a comer da carne, mas de toda a comida, incluindo os vegetais, que eram oferecidos ao rei. Então ele comeu de uma alimentação separada. Por isso, o texto não é uma declaração da superioridade da dieta vegetariana per si. Então, o texto por si mesmo ele não é necessariamente relacionado à dieta vegetariana em si. Mas é evidente que, se de um lado se comia ocasionalmente carne e do outro só se comia vegetais, e essa dieta foi vista como algo extremamente importante, porque assim, se também eram oferecidos vegetais, então havia um grupo de vegetais separado para não ser oferecido. Será que isso também não poderia ter sido feito com a carne? Porque ainda assim Daniel só preferiu comer frutas e vegetais. Então, a princípio, isso pode sim indicar a superioridade da dieta vegetariana, né? Porque não haveria por que eles separarem alguns vegetais para Daniel e não questionarem a questão dele não comer carne. Falar, você pode comer uma carne diferente daquela que está lá no manjar do rei. O texto é muito mais do que isso. O próprio texto oferece uma resposta. Daniel não queria participar da comida oferecida a ídolos. Daniel não queria participar das comidas oferecidas a ídolos. Então, assim, não é só uma questão dele não comer carne. É uma questão dele não querer participar de nada que tivesse ligação com os ídolos. Moralmente havia preocupação com a impureza e Daniel se recusa a participar daquilo que era a contaminação. Aqui fala de um momento em que Daniel deveria comer a carne da Páscoa, né? Então, assim, mas relacionado ao aspecto de culto novamente. Por 3 anos, Daniel se absteve das comidas designadas pelo rei, incluindo as carnes servidas em sua mesa. E Daniel 10, verso 3, deve ser interpretado dentro do contexto da celebração da Páscoa, a qual Daniel desejava celebrar, mas não podia, por estar distante do templo, não mais como cativo. Então, Daniel capítulo 10, verso 3. No 3º ano do rei de Ciro foi dado uma visão para Daniel. Ele esteve triste, né, abatido por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Então aqui, quando ele fala nem carne nem vinho entraram na minha boca, o que dado o contexto do uso da carne pelos hebreus, a ideia é de que ele estivesse se referindo aqui à Páscoa e não que ele comesse carne constantemente. Então aí o que o Sérgio Monteiro está colocando como observação aqui é que, olha, aqui a ideia de que ele não comeu carne nem vinho, a ideia da carne aqui tem a ver com a celebração da Páscoa, que ele não celebrou a Páscoa. Por isso, não pode ser utilizado para negar que Daniel houvesse escolhido prolongar sua dieta dos primeiros anos, ou seja, que Daniel manteve a sua alimentação sem carne. Esdras.
O sistema de sacrifício foi restabelecido, o que incluía ofertas voluntárias dos quais o sacerdote participava. E o povo come o cordeiro pascal. Então veja, na época de Esdras também o consumo da carne é ligado a sacrifícios. Neemias, o Sérgio Monteiro observa que o termo carne não consta no original hebraico, lá em Neemias 8, 10 a 12. É difícil estabelecer seu significado preciso. Mesmo que significasse, o próprio período envolve a celebração de sacrifícios de paz. Então veja, ele fala, mesmo que significasse carne, que não consta lá o termo carne, mas ainda que significasse, esses termos, isso se referiria ao sacrifício e não ao consumo constante de carne. Eu vou só abrir uma observação aqui, quando ele fala de uma palavra em hebraico, que ele fala que é um rapax legômeno, que é quando o termo aparece só uma vez, né? Não aparece em nenhum outro momento, então é difícil você determinar. Quando o termo só aparece uma vez só na Bíblia, você precisa buscar ali elementos sinônimos, alguma coisa para tentar explicar aquele termo. João Batista, o gafanhoto possuía valor nutritivo necessário para prover o sustento de alguém que, como João, estivesse mais interessado em alimentar do que ser alimentado. Existe uma discussão de que se era gafanhotos realmente ou não, né? Ele fala que a dificuldade de se traduzir o termo como algo diferente de gafanhoto. Alguns dizem que na realidade não seria o gafanhoto, mas seria uma planta, alguma coisa nesse sentido. E ele fala, não seria válido de acordo com o termo utilizado no texto. Não tem como dizer que esse gafanhoto não fosse efetivamente um inseto gafanhoto. Não podemos considerar válida a leitura que faz de gafanhoto um item vegetariano. Os essênios, de acordo com as fontes mais antigas, eram vegetarianos, mas eles comiam gafanhotos. Então eles se abstinham de todo outro tipo de carne, mas os gafanhotos em específico, eles comiam. Jesus, multiplicação dos pães e peixes. Os textos escrevem que a quantidade de peixes era pequena em ambos os episódios. E aí Jesus transforma em abundância. Jesus foi convidado para refeições que lhe foram oferecidas. Não temos informações quanto ao conteúdo das refeições. Considerando a prática de hospitalidade, a carne de um animal cevado seria oferecida. A parábola do filho pródigo apresenta o uso de alimento carne. Nos sinóticos, Jesus fala explicitamente de comer a Páscoa, né? Jesus participou do Cordeiro Pascal. Se ele comia a Páscoa, ele participou do Cordeiro Pascal, né? Jesus pede algo para comer e toma do peixe assado que lhe é oferecido e come. É Jesus que prepara o peixe para compartilhar com seus discípulos. Em Romanos, Paulo discute a questão de comer, do efeito que comer carne teria sobre a fé. Paulo, mesmo entendendo não haver problema no alimento oferecido aos ídolos, na realidade ele entendia assim, ele via problema assim no alimento oferecido aos ídolos, não no alimento em si, mas no culto, no efeito cultico daquilo. E por isso ele falava, evidentemente, para se abster daquele culto, né? Ainda que ele não se referisse ao animal em si, né? Aconselha ao irmão que comia carne que deixasse de fazer caso isso causasse um escândalo ao irmão fraco. Então a conclusão que o Sérgio toma disso, ele fala: primeiro, a análise das regras alimentares demonstra uma marcada e precisa tendência restritiva, ou seja, não era o regime comum. A riqueza das regras no uso da carne relembra ao homem que esse ato antinatural é fruto de seu ato pecaminoso. Ou seja, relembrando ao homem que o uso da carne só passou a existir depois do pecado. As regras estão associadas ao relacionamento do homem com seu Deus. Esse alimento é um firme distanciar-se da fonte da vida.
Vamos ver mais um restante aqui para finalizar. Uma última consideração. Poderiam ser Daniel e João Batista vegetarianos? Como poderiam ser entendidas as declarações de Ellen White segundo os quais o alimento carne não fazia parte da dieta de Daniel e João viveu um regime puramente vegetariano? Podemos analisar as citações de duas formas. A primeira é simplesmente afirmar que Ellen White estava enganada, pois Daniel e João, segundo sendo judeus, estavam obrigados a comer a Páscoa e João comeu gafanhoto efetivamente conforme o texto. O problema dessa maneira de enxergar o texto é que ela é simplista e não considera os elementos que descortinamos na pesquisa, de que uma pessoa que comesse gafanhoto era considerada vegetariana e que o fato de uma pessoa comer carne nos elementos culticos, ritualmente, não significa que durante a sua vida, como seu costume, ela não tivesse costume de ser vegetariana, ou seja, o alimento costumeiro seria o alimento vegetariano e, eventualmente, seja na Páscoa ou seja no uso de gafanhoto, se comia mais o gafanhoto, uma questão carne muito restrita, muito pequena, que seria mais uma exceção do que uma regra. Então, a dieta seria predominantemente vegetariana. Ou seja, o gafanhoto ele não tiraria a pureza da refeição vegetariana de João, né? Ellen White está correta em afirmar que Daniel não tinha o alimento carne como parte da sua dieta. A carne não fazia parte da dieta do povo judeu. Há que se diferenciar o uso ocasional e religioso da questão da dieta. Ela está correta a afirmar que João era puramente vegetariano, uma vez que, conforme demonstrado, o consumo de gafanhoto não era considerado quebra do voto de vegetarianismo no contexto da comunidade judaica. Então, a comunidade judaica entendia que, mesmo no regime vegetariano, o consumo do gafanhoto era uma exceção a isso. E ainda assim seria considerado vegetariano, até porque, se a gente for considerar a carne de um gafanhoto, né? Daniel e João, como vimos, partilharam o privilégio de serem anunciadores do Messias e eram biblicamente vegetarianos. O rabino Abraham Kook declarava que nos tempos do Messias o mundo seria novamente vegetariano. O Messias já veio. Ao que nos parece, a noção de Ellen White quanto ao vegetarianismo, veja, ele não simplesmente pegou uma fala de Ellen White e lançou à torta e à direita. Ele fez um estudo e depois desse estudo bíblico ele concluiu. A noção de Ellen White quanto ao vegetarianismo está mais alinhada com a perspectiva judaico-bíblica, segundo a qual quem faz uso da carne em contextos específicos e em quantidade pequenas é considerado vegetariano, do que com a definição moderna que exige total abstenção. Então veja, aqui finalizamos indicando o quê? Que o que ele está dizendo primeiro ponto, a carne não era a carne não era a alimentação original do ser humano. Isso dificilmente alguém consegue contestar com um elemento bíblico textual, né? Que assim, o texto bíblico deixa evidente ali que os vegetais eram tanto para os seres humanos quanto para os animais. Segundo ponto, depois do pecado, o uso da carne foi liberado sim, mas de forma bastante restritiva, mais na questão do uso cultico em alguns momentos, né? E não como algo a ser comido todos os dias, a todos os momentos. Terceiro ponto, a questão de vegetarianismo, para entender o conceito que Ellen White está colocando ali, sujeitando Ellen White à Bíblia, lembra? Sujeitando, Ellen White está como um auxiliar da Bíblia. Então, se o termo utilizado ali tem a ver com gafanhoto, então, e aí nós vamos para o conceito judaico, de que, mesmo entre vegetarianos, haveria o conceito de que o consumo do gafanhoto em si não seria uma quebra da regra vegetariana, ou seja, em regra seriam vegetarianos, ainda que eventualmente comesse o gafanhoto e ainda que, obviamente, comesse a Páscoa, que era uma determinação divina. Então, assim, o consumo eventual da carne em eventos rituais não mudaria o fato de que, via de regra, eles tivessem uma alimentação que não incluía a carne, ou seja, via de regra, a alimentação vegetariana, e excepcionalmente em eventos rituais e excepcionalmente no caso de João Batista e de alguns outros, o uso do gafanhoto, né? Então, acredito que dessa forma analisamos aí partes importantes. O vídeo ficou longo, mas eu espero que tenha sido útil.
para a questão do consumo da carne, como mais um elemento no grupo aí do projeto Interpretação Bíblica, né? Ou seja, nós verificamos que não é bem assim como as pessoas dizem, né? Que a carne, dando a entender que a carne lá na Bíblia fosse algo comida constantemente, né? Algo que fosse comido todo dia. Não, pelo contrário. Os elementos bíblicos nos dão a entender que não era hábito dessas pessoas comerem carne, eles comiam carne eventualmente e, obviamente, nós estamos falando de uma carne aqui que eles próprios cuidavam, eles tinham conhecimento da procedência da carne, né? Eles cuidavam, obviamente, com o devido cuidado, seguiam todas as regras, né? Não só do consumo da carne, mas como o cuidado do animal, e ainda assim eles comiam a carne de forma bastante restritiva em eventos bastante selecionados e específicos. Espero que tenha sido útil, né? E aí, espero que isso ajude também a nos levar à reflexão a respeito do uso da carne como um regime alimentar, como algo a ser usado constantemente, ou seja, biblicamente não haveria uma justificativa bíblica que dissesse assim, olha, essas pessoas tinham no seu dia a dia o regime alimentar carne. Não é isso que a Bíblia aponta, né? A Bíblia está apontando para um outro caminho, de que o regime deles não era carne, que eles inclusive trocavam carne por trigo, né, por outros tipos de alimentos, e que, portanto, isso reforça a ideia de que a carne não era, mesmo quando liberada, não era para ser algo a fazer parte do regime alimentar dessas pessoas. Consequentemente, nos leva a refletir nos dias de hoje, principalmente em que muitas vezes nós não temos como atestar a origem da carne, a sua forma de produção e etc. Se faria bem nós termos um regime de uso de carne diário, por exemplo, e assim sucessivamente, né? E aí, mesmo naqueles que usam, né, a Bíblia tem uma série de restrições de forma a que, ainda que for utilizar, que se utilize da melhor forma possível, né? E aí, posteriormente, nós falamos de outras coisas. Que Deus os abençoe e convido a todos para uma oração final. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido. Livra-nos de todos os males. Perdoa por nossas falhas e pecados. Pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Até o próximo estudo. Graça e paz. Maranata.